Hi guys, my fellow teachers, how are you today? Bom, gente, hoje o Teacher Talking Time vai ser com a minha amiga Silvia Tacetano. Thank you so much for being here. Thank you so much for coming. And hoje nós vamos falar, se você não assistiu os outros episódios com a Silvia, você pode voltar. A gente tem 3 outros episódios, né? E um que ela fala da experiência dela, como ela começou a estudar inglês, foi o episódio 1, né? Que a gente falou um pouquinho da tua história. E hoje nós vamos falar de uma outra área que a Silvia entrou também, né? Que foi a área de escolas bilíngues. E aí eu achei super interessante compartilhar isso com vocês, porque de repente os professores que querem ingressar nessa área, que querem se preparar e buscar, então o que eles precisam saber e o que você tem para compartilhar com a gente, que é uma área que eu não tenho muito conhecimento, então assim, vai ser fantástico ter você aqui, então eu acho que vai ser muito útil para todo mundo. Então, pois é, vamos falar um pouquinho aí vamos começar, né? Fala um pouquinho da tua história nessa questão bilíngue, né? Tá, eu trabalhei por 5 anos em uma escola bilíngue. Depois que eu saí de dar inglês e a Silvia transitou em vários ramos. Em várias áreas. Assim. Entre eles, ela foi teacher. Eu trabalho na área financeira. Eu sou gerente financeira e eu fui gerente financeira administrativa de RH de uma escola bilíngue por 5 anos. Então, assim, eu lidei bastante com vários aspectos da escola, né? Essa parte administrativa, de legislação, o que pode, o que não pode, e do dia a dia, de uma forma geral. Interessante essa questão de legislação que você falou agora, legislação, ok? Thank you. E que você falou agora que é uma coisa que, tipo, eu nem tinha atentado pra isso, mas tem essa questão, né? Porque, assim, tipo, e aí, qual é a lei que vai reger tudo isso, né? Pronto, existe vamos lá. Eu não... Na minha experiência, nesses últimos 5 anos, isso pode ter mudado, tá? Não até sei porque se a tá gente sabe assim que o vídeo vai ser uma coisa que vai continuar, então a gente não sabe quando você vai ver esse vídeo, mas... Mas não existe, no meu entendimento, não existe hoje no Brasil uma legislação que diga assim, a escola é bilíngue, tem X horas de aula, X% de aula, só tem aula em inglês, ou só tem aula em português. Bom, só em português não pode, né? Obviamente, isso aí não é bilíngue. Mas assim, o que torna uma escola bilíngue, né? Em termos de legislação, até onde eu sei é bastante amplo, não tem algo fixo ali. Isso, que diga assim, você tem que ter metade das aulas, você tem que ter 80%, 100%, você tem que seguir, tem todos os segmentos, o que é isso? E hoje a gente vê esse boom, né, de escola bilíngue, programa bilíngue, que não é a mesma coisa. Então, sério? assim, programa bilíngue não é a mesma coisa do que escola bilíngue. Ok. Estou aprendendo tanto quanto vocês aqui, ok? Não, é diferente, né? O programa bilíngue normalmente é um... Que eu achava que o programa bilíngue era o programa de uma escola bilíngue. Não, o programa bilíngue normalmente é, por exemplo, uma escola normal que não é bilíngue. À tarde, eles têm um programa que é focado em inglês para o bilinguismo. Então, é uma carga aumentada. Nossa, bilinguismo... Pois é, então assim, é isso, mas assim, como hoje na legislação não tem nada que diga assim, você precisa ter X, precisa ser assim, isso é bilinguismo. Então, na minha experiência na escola, conversando com profissionais da área, a informação que eu tenho, que me foi explicado por essas pessoas é que, como não tem nada muito definido, o que a gente pode considerar como bilinguismo é quando existe um equilíbrio entre as duas línguas. Isso aí é mais ou menos metade da carga horária em português, metade da carga horária em inglês seria considerado bilinguismo. De novo, isso pode ter mudado e é bastante aberto à interpretação. Mas de uma forma geral, os especialistas com os quais eu tive contato durante a minha experiência profissional, esse é o parecer deles, né? Que teria que ser algo equilibrado, mais ou menos 50-50. E isso a gente tá falando, eu não tô falando de só aula de inglês, não. Eu tô falando aula de história em inglês, aula de ciências em inglês, aula de educação física em inglês, teatro, o que quer que seja que você precisa. A matéria mais na língua inglesa. Que seja na língua inglesa. Na verdade, por essa definição de metade, você poderia só ter aula em inglês e todas as outras aulas em português e seria, vamos supor, você tem 10 aulas aí de
Mas acho que uma das características do bilinguismo, então, é você ter aula de Seja geografia em equilibrado. inglês, aula de matemática em inglês. Por essa explicação que me deram, é que seria equiparado, Tá. certo? Então, por exemplo, vamos supor que numa manhã você tem cinco matérias, tem que ter 5 Tá. aulas, certo? Por essa ideia de que seja seja 3 equivalente, inglês, então, 2 não, português. o que eu queria colocar para ti por exemplo, você tem português, matemática, geografia, história e ciências, certo? Você tem essas 5 aulas. Se você tem dessas 5 aulas em português, se você tiver 5 em inglês, você tem metade da sua carga horária em inglês e metade da sua carga horária em português. Calma. Então, por essa definição, eu tô só querendo mostrar como isso é aberto para interpretação. Por essa definição de que seja equiparado, 50%, seria 50%. bilíngue, certo? Ok. A questão é que hoje, com todo o conteúdo que uma escola precisa cobrir pelo MEC, você não consegue ter essas Todas aqui em português demais. e outras só em inglês, porque a criança não vai fazer mais nada. Não Vai existe estar de 7 horário. da manhã às 7 da manhã. Então você precisa incorporar. E até porque, veja, você não tem só aula de língua, né? Você, para ser realmente bilíngue, você Tem que ter precisa. vivência, né? Experiências. Isso, e faz diferença quando você tem aula em outras. E, assim, outras como você matérias. trabalhou na área, assim, cobrindo também a área de RH, então a área de contratação de profissionais e tal. Então, assim, qual era o desafio para você? Assim, o que era difícil conseguir no mercado? Porque a gente existe uma demanda que a gente não tem gente capacitada no mercado para fazer. Então, assim, Existe realmente, você está certíssima na sua interpretação, existe uma demanda para isso no mercado. Eu vejo cada vez olha, mais. gente, tem dinheirinho batendo tá, aí, né? existe. Atenção aí. De professores de ensino Fundamental 1, Fundamental 2. A escola que eu trabalhei só ia até o Fundamental 2, mas eu imagino que seja ainda mais difícil se você for para o ensino médio. São professores dessas matérias, né, de matemática, história, geografia, que possam dar aula em inglês. Isso é dificílimo de você Acho que pro ensino, conseguir. tipo, pra criança, pra Educação infantil é mais fácil. Uhum. Realmente existe bastante profissional no mercado para isso. E aí na parte da educação infantil eu acho que o desafio é diferente. É realmente de você ser um pedagogo, você ter aquela formação, você saber, porque você dá aula para criança na escola, eu não estou falando de um curso, né, de inglês, é bastante diferente, assim, se num curso de inglês a gente tem a responsabilidade de ensinar a pessoa a se comunicar, que já é uma super responsabilidade, né? Quando você está falando de educação infantil de criança, você precisa você precisa estudar, você precisa realmente estudar. E eu vou te dar um exemplo assim, por que é que você vai aí e paga absurdo de caro na escola para uma criança de 3 anos de idade colar feijão no papel? Por quê? Esse movimento aqui é um movimento de pinça, isso eu aprendi na escola. Esse aqui é um movimento de pinça, é um dos movimentos mais difíceis para o corpo humano aprender para master. E se a criança com 2 anos de idade, 3 anos de idade não é estimulada corretamente a fazer isso, ele não vai conseguir pegar no lápis para ser alfabetizado. Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma coisa assim, que detalhe parece ser que, uma assim, besteira, né? Gente, meu filho vai colar feijão. Seu filho vai... E tem um jeito certo dele fazer isso, que eu não sei, que você não sabe, mas que um profissional da área sabe. Então, assim, na educação infantil a gente tem essa... E eu acho, Sil, que você falou uma coisa que clicou em mim agora, ver o poder que o conhecimento te dá. Né? Porque assim, é o que eu falo sempre, você ser um profissional, você tem que ser um profissional que se capacita, que busca conhecimento, porque uma vez que você tem esse conhecimento, isso que você falou foi fantástico. Eu também não sabia. Eu não saberia disso. Então assim, se você é um pedagogo, você precisa ter esse tipo de informação, porque só você vai ter condições como aplicar isso. É a mesma coisa, o professor de inglês.
Exatamente, volta para o que a gente está falando da preparação, de você estudar, de você saber o que você está fazendo e por que você está fazendo isso, E né? aí você pode embasar suas respostas quando alguém lhe questionar, fez, mas você trabalha de que forma, qual a abordagem que você usa, que técnicas você usa, E você por que saber, você fez isso? Por que meu aluno fala e o aluno do professor X não fala? Porque existe uma técnica, talvez o professor X não esteja com a preparação, ele não tenha estudado o suficiente para fazer com que o aluno fale. Então, né? Tá entendendo onde é que tem, quando você não sabe por que você está fazendo isso, quando não funciona, você não sabe por que não funciona, né? Então, assim, daí a importância. E você permanecer num erro, assim, sem buscar opções e conhecimento, acho que aí é mancada, né? Você não buscar se capacitar. O que você diria para um professor, assim, hoje que eu quero ingressar na carreira bilíngue, então, assim, o que eu posso investir em mim, né, para eu me dar bem nessa área? Olha, tem bastante mercado, e lá na escola que eu trabalhei a gente tinha muita dificuldade em recrutar, especialmente isso, professores de matérias específicas, né? Outra coisa que eu acho que é uma tendência... Tem diferença, por exemplo... Pode ser uma pergunta boba, mas enfim, pode ser a pergunta das pessoas que estão assistindo. Claro. É mais fácil eu ser, tipo, eu invisto primeiro na minha carreira de inglês, eu sou fluente no idioma e depois eu vou buscar alguma coisa? Ou é melhor eu, sei lá, de repente buscar minha formação em biologia para depois eu... Sabe? E tem diferença? Eu entendo. Veja, eu não sei se faz sou... sentido a minha pergunta. Eu entendi sua pergunta. Eu não tenho experiência na área para te responder isso com profundidade. Eu posso te dar a minha percepção de quem estava lá, como estava lá, certo? No meu entendimento, seria mais importante você ter, por exemplo, matemática, você é um professor de matemática, você sabe ensinar matemática e você fala inglês e você sabe fazer isso em inglês. Então, eu procuraria um professor de matemática que fale inglês e não um professor de inglês que fale matemática, que possa ensinar matemática. Porque, no fim das contas, veja, por mais que a escola seja bilíngue, teu interesse é que as crianças aprendam em 2 línguas, você precisa dar conta daquele conteúdo de matemática, né? E eu não sei se existe essa possibilidade, mas, por exemplo, eu posso começar sendo um professor de matemática que de repente não dou aula em inglês porque não encontraram uma outra pessoa, mas que no meu caminhar, eu lá dentro da escola, eu começo a estudar, fazer, progredir, chegar num ponto em que eu posso ensinar matemática em inglês. Perfeitamente, com certeza. Então existe essa progressão. Existe, com certeza. Então, isso faz e faz bastante diferença. É um career plan, é um desenvolvimento que você vai ter como profissional que vai te levar, vai deixar com você e te deixa, legado, você é um profissional diferenciado, né? And do you think that like bilingual schools like work in Brazil nowadays? I know it's a very tricky question. I'm sorry to ask you that, but what do you think about the schools? Like, do you think that they're going somewhere? Do you think that, okay, like it used to be this way, but now it's getting better? Like, how do you see that? We're talking about just bilingual schools. I would rather talk about schools in general, but because my experience with bilingual schools, it's just this one school. Even though I have visited a lot of others for research and benchmarking in other cities. But what I feel is that because of that lacking legislation, a lot of schools and a lot of they're just saying like, oh, we're bilingual, and they're not truly. They have like after school where they have more classes in English. I know of one school here. I'm not gonna name names, obviously, but I know of one school here that they market themselves as if they don't use the term bilingual, but they market themselves as if they were some sort of a bilingual school, but they're not really. They just have like 2 extra English classes. In their curriculum. So that's not really being bilingual, but they want to say, oh, like in regular schools you have, let's say, 3 English classes. Here you have 5. I get it. So and people tend to think that is being bilingual, and it isn't. It really isn't. And
But do you think that this is something that is going to get better? Like, do you think that there will be more bilingual schools like as time goes by? Do you think that this is something that, okay, this is the future? I absolutely do. Right now, being bilingual, I think it's still like some sort of differential, but it's becoming more commonplace. I mean, you see a lot of schools popping up, and I think it's very the need for a second language as English. When we were learning English, it was like something that's different. Like we were special. We had a competitive advantage by speaking English, and now I think that's just expected. Like you have to have that. Like you take Just for like, granted. yeah. I mean, how many kids do you know that have no contact with English? I don't know any. I don't. You know, like they might even not if be that's fluent, cool. but they But they know, you know, like in growing up, it wasn't like that. So I think this is, it's a given, you know, people just tend to expect that you're gonna go to school. And there is also... this is like a future thing. I do think, yes, and I think that people who can teach classes and do that in English, they will have like that. More opportunities. Yes, they're more marketable. You know, you have more to Okay, give. so if you're a teacher, like if you're a math teacher, a biology teacher, just you can start like, you know, studying English, improving your English because there is a demand for that. So There absolutely is. Uau! Gente, eu acho que foi uma conversa riquíssima para mim. Eu não sabia tanto dessa questão de né, um universo novo que se abriu aqui para mim. E eu acho que para vocês também. Então, se você tem esse interesse de investir nessa área, então é uma área que tem demanda, então você pode, de repente, enveredar por esse caminho. Acho que vai ajudar. E acho que a conversa de hoje da gente deve ter contribuído aí. Para mim, pelo menos, me abriu olhos para coisas que eu não sabia. E a questão do... Que provavelmente algum pedagogo que esteja vendo isso foi uma explicação super simplista, tá? Porque eu não sou da área, mas... Foi um exemplo. Tá aí um exemplo Então, de que... gente, vamos se capacitar, vamos começar a buscar mais conhecimento e tal, porque assim, existe demanda, né? Existe demanda, isso então só vai aumentar. vamos preencher essas vagas, né? Agora, pra gente conseguir chegar lá, a gente precisa ter capacitação, precisa ter treinamento, você precisa estudar, investir na sua carreira de professor. Professor, gente, é uma carreira, né? Para algumas pessoas, pra gente é um passa-chuva, né? Mas para outras pessoas é uma carreira. E se você decide isso como sua carreira, você precisa investir nela. E é com conhecimento e estudo. Wow, thank you so much. Foi um enorme prazer. A gente fez uma sequência de 4 vídeos com a Silvia e assim, foi fantástico. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui comigo hoje. Foi maravilhoso te rever e conversar. E, nossa, extrair de você tanta coisa legal para compartilhar com o meu público. Então, não sei se você gostou, mas para mim foi fantástico. Obrigada a você, Rafa. Foi bom voltar e lembrar e algo muito bom na minha vida, assim. E bom te rever. Thank you so much. Eu vou, se vocês depois tiverem interesse e tal, a gente pode de repente marcar uma outra, né? Fala aí pra mim, manda nos comentários mensagens que a gente tá aberto a novas possibilidades, né? Alguma coisa que a Silvia possa comentar com a gente também, tá bom? So, guys, thank you so much for being with us and see you next time. Bye.